Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 24 de março de 2017, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida, e eu acho que acabou março. Ah, caralho, eu tô me coçando todo aqui, cara, não sei o que aconteceu, sei lá o que tá acontecendo, minha barriga tá coçando, meu braço tá coçando, sabe o que que é? Eu tomo banho gelado. Eu adquiri essa prática. E é engraçado que quando eu tô no banho, eu tomo banho gelado de manhã, que é normalmente a hora mais fria do dia. Agora que acabou o verão, então é a hora que a temperatura tá mais baixa. Que agora no caso seria de manhã, que faz uns 17, 18 graus, 20 graus, 22, depois vai aumentando para 27, chega perto de 30 agora que acabou o verão. Então eu tomo banho, não é gelado, né? Porque ele não tem um gelador, só tem um aquecedor, o chuveiro. Existe? Existe chuveiro com gelador? Como é que funciona isso? Uns gelo? Ele fica frio? Ou é a temperatura ambiente? Temperatura ambiente. O que é, sei lá, a água fica gelada. Meia hora pra explicar um negócio, sabe? Sabe, cara, esse podcast, cara, por que não vai direto pro ponto? Aí, então nas primeiras vezes, eu ligava o chuveiro, botava o pulso, botava o outro, botava a perna, botava um pouquinho do ombro, botava o rosto e ia entrando na água gelada. Aí depois de um tempo tu enche o saco, cara. Aí tu pensa, quer saber, cara? Vamos se livrar logo desse sofrimento. Aí eu pelo menos eu faço assim, eu paro embaixo do chuveiro, eu abro o negócio e a água já vem na cara, na cabeça, nossa, já pinga nas costas, já vai tudo, já vai aquele sofrimento todo de uma vez só, tá? É bom, cara, porque eu não sei te explicar, deve ter explicação científica, mas tu, sei lá, tu te revigora, tu fica mais enérgico, tua cabeça funciona melhor, sabe? O banho quentinho, tu toma aquele banho quentinho, daí tu sai, daquela vontade de deitar e dormir, sabe, cara? Tu fica lentinho e tal. O banho gelado é pura loucura, cara. Tu, já é o primeiro desafio do teu dia se tu não treina antes de manhã, né? Se tu acorda e já vai tomar o banho gelado, ou tu acorda, vai pra academia e vai tomar o banho gelado depois, já é um desafio logo a sei lá que hora você acorda, 7 da manhã, já é um negócio que tu já sabe, cara, que eu lembro antigamente que quando eu acordava pra ir pra escola, por exemplo, no inverno, aí eu tava na cama quentinha, aí eu tava lá de meia, moletom, cobertor, assim, aí eu tocava o despertador, aí tu fica, ai, tá tão bom aqui, uma bichona, isso é uma bichona, é uma mulher isso, a mulher devia sentir isso, ficar de manhã em casa, enquanto o cara fazer merda, depois ela levanta, sei lá, e quando já não tá mais tão frio, não sei. Vida espetacular. aí tu levanta, eu fazia isso, né? Aí eu ia pro chuveiro, eu ligava ali quentinho, daí eu já ficava lá embaixo do chuveiro, assim, confortável, sabe? Quentinho, assim, o sono ainda tava ali, daí tu saía do chuveiro, eu sentia aquele friozinho, aí tu ficava, puta, que merda, tá muito frio. Aí tu pegava a toalhinha e ficava, ai, tá muito frio, ficava tremendo, porque tá frio fora. Aí já leva a roupa, já põe já o moletom de novo, a calça, logo lá, ainda no banheiro, entendeu? Aí tu sai todo quentinho, todo confortável. Sabe, cara? Agora é loucura, cara. Tu acorda, quer saber, cara? Vou. Sabe? E aí tu vai adquirindo experiência ao longo do tempo, cara. E daqui a pouco tu só vira um negócio. É como se tu fosse brigar todo dia de manhã, sabe? No primeiro dia tu fica, ai, será que eu vou tomar um soco na cara? Será que vai ficar rocinho meu olho? Aí tu sai lá a mão com o cara, fica com medo, sabe? Aí no outro dia, quer saber, cara? Eu vou ficar com o olho roxo mesmo, vou ficar os cortes aqui na cara, dor pra caralho, foda pra cacete. Essa é a sina do homem moderno. A gente ainda tem a necessidade de sofrer, a gente tem a necessidade da violência, a gente tem a necessidade da agressividade, a gente tem a necessidade da força. Mas a gente não precisa. Entendeu? Então a gente tem que se colocar, o homem moderno tem que se colocar
em posições de desafio, em mini-guerras. Ele tem que se colocar em mini-guerras ao longo do seu dia confortávelzinho, entendeu? Ai, que meu trabalhinho no escritório, na cadeira confortável. Ah, essa cadeira não tá muito confortável. Esse computador tá muito lento. Dá pra ligar o ar-condicionado. Então a gente tem que se meter em mini-guerras pra gente não perder o sentido da nossa vida masculina, que é, vai pra academia, toma um banho gelado, sabe? Se coloque em coisas onde você sofre. A gente precisa disso. E aí agora, cara, eu tô no momento do banho gelado, que eu entro no box, ligo o banho gelado, tomo o banho gelado. Mas, enquanto eu tô ali, eu fico berrando. Eu fico... Só que agora pra controlar isso, pra eu não ficar mais berrando, porque eu sempre tem que evoluir. Primeiro tu entra aos poucos, depois tu sofre, depois tu berra. Agora a minha próxima evolução é a seguinte, é tomar banho gelado em silêncio. E com o mínimo movimento possível. Porque tu começa a se mexer muito, porque tá muito gelado, tá frio, teu corpo tenta se mexer pra se esquentar, eu acho. O meu próximo desafio agora é tomar banho gelado em silêncio. E pra fazer isso, a minha tática é a seguinte. Hoje eu fiz isso pela primeira vez. Eu entro ali, eu ligo já o chuveiro direto na minha cara, sem pensar. Daí dá aquele susto no corpo, tu começa a ficar ofegante. E aí eu comecei a imaginar que eu tô num programa de televisão. Onde tem uma competição e onde tem mais outros caras em vários boxes tomando banho gelado. E aí eles têm um medidor... Eles quem? A produção desse programa. Tem um medidor de decibéis e sensores de movimento em cada box. Quem no final... Sei lá quanto tempo eles iam fazer. Quem no final tiver menos decibéis e menos movimentos registrados durante esse tempo pré-determinado, ganha R$1 milhão. É isso que eu faço agora para o meu novo objetivo. E hoje eu criei essa ideia hoje, porque eu tava lá berrando, aí eu, não vou ficar berrando, tem que aguentar esse frio em silêncio. Aí eu comecei a imaginar que eu tava nesse programa, aí sempre que o meu corpo queria berrar, ou queria se mexer, ou queria fazer alguma coisa, eu imaginava, mas o cara do box do lado, ele deve estar em silêncio. Ele deve estar bem quietinho na dele. Ele deve estar aguentando mais que eu. Aí eu ficava... Aguenta. Ficava falando isso. Bem imagina no box. Aguenta. E aí eu pensava, esse aguenta. Deve estar contando no medidor desses bass. Cala a boca. Aí eu ficava... Aí esse gemido também deve estar contando no medidor desse bass. Cala a boca completo, fica quieto. Aí, claro, tu aguenta, sei lá, 10 segundos em silêncio, daqui a pouco teu corpo começa a se mexer. Essa é a minha história de banho gelado, e eu notei que sempre depois do meu banho gelado, eu me coço. Começa a dar coceira, mas passa depois de um tempo. Dá 1 hora, daqui a pouco eu comecei a passar um creme de viado pra ver se diminui a coceira. Por falar em... Aguenta. Eu não sei se eu tô louco ou se isso aconteceu de verdade na minha vida, tá? Como você, meu ouvinte antigo, sabe... Todo mundo me odeia na minha faculdade. E se você quiser entender, é novo aqui, você não sabe desse caso, você vai no meu site, arturpetri.com/blog, e tem um texto sobre como uma piadinha pra comemorar a vitória do Trump, não sei o que. Vê lá. Você vai achar. Aí ontem eu tava voltando. Acabou a minha aula, eu desci da sala e desci as escadas, aí tu passa pelo saguão, aí tu sai do prédio da faculdade de comunicação e aí tu segue o teu caminho. No saguão da minha faculdade tem várias mesinhas, porque tem um bar ali, o pessoal senta nas mesinhas pra esperar o intervalo passar, ou sei lá o que as pessoas fazem. Eu tava cruzando o saguão e tinha 2 gordas, não obesa, mas acima do peso. Isso é uma outra coisa que eu fico maluco, cara. Como o feminismo estragou as mulheres, não só propositalmente, mas como elas nem perceberam. Tem as mulheres que se estragaram de propósito, que pintam o cabelo de verde, raspam o cabelo, mas não raspam o sovaco, hein? Se enchem de tatuagem, sabe? Ficam uns monstros propositalmente. E tem as outras que elas se fodem simplesmente porque elas foram inseridas. Então, eu tenho 2 exemplos da faculdade de jornalismo, cara. Uma é essa menina do semestre que eu conheço há 2 semestres, que eu conheço de vista.
Ela era magra, ela era normal, e eu pensava, pô, comeria. Aí, cara, aí o problema é que essas pessoas, elas arrumam estágio na área, só que estágio de jornalismo é uma merda. Acorda cedo pra cacete, trabalha mais do que precisa, ganha pouco, se estressa, não come direito, não tem saúde nenhuma. É uma vida de estresse, sabe? Ainda mais quando tu é estagiário, os caras te fodem e tu não ganha nem o adicional que o profissional com a carteira assinada ganha. Então, cara, é uma vida de merda. Que elas adoram, porque elas são as mulheres independentes. Elas adoram ter uma vida de merda. Essa menina, por exemplo, eu sei que ela começou a estagiar numa grande empresa de comunicação aqui, numa televisão grande aqui do Rio Grande do Sul. Ou seja, ela tem um trabalho foda, uma rotina foda, onde ela não pode se cuidar, onde ela é uma escrava de uma empresa. Essa menina, em 2 semestres, ela engordou, eu acho, de vista, 7 quilos. Ela tá um bagulho horroroso, graças ao feminismo. E tem outra mulher que eu já vejo ela já faz uns 2 anos. Há 2 anos, quando eu vi ela pela primeira vez, eu me encantei. Eu preciso casar com essa mulher. Essa mulher é um espetáculo. Eu sonhava com ela. Ela passava no corredor ou passava no saguão. Tudo ficava em câmera lenta. Eu só via ela passando, assim, os passos dela. Era uma coisa maravilhosa, cara. Eu sei também. Porque eu persigo elas? Não, porque eu achei ela nos Facebook da vida. Eu sei que ela também ela trabalha num grande veículo de comunicação aqui do Rio Grande do Sul, numa rádio grande. Ou seja, a rotina dela é uma merda, deve acordar cedo pra caralho, deve dormir tarde pra caralho, deve se alimentar mal pra caralho, não tem fim de semana, não tem tempo pra ela. 2 anos dessa vida, hoje ela tá um negócio horroroso. Ela não engordou, ela emagreceu absurdamente, ela parece uma caveira, ela fuma no intervalo da aula, ela estragou a mulher, cara. Tá um negócio horroroso. Parabéns. Parabéns por destruir o único ser próximo de Deus na Terra, que era a mulher. Vocês transformaram as mulheres em homens, em lixos. Sei lá. Aí eu tô passando no saguão. Aí tem essas 2 gordas sentadas numa dessas mesinhas. E, cara, eu tava viajando, pensando no podcast de hoje, pensando na vida merda, pensando que eu tenho que fazer trabalho pra faculdade, pensando que eu tenho que ganhar dinheiro, pensando que se nada der certo eu vou me matar em breve. Viajando completamente. Aí eu começo a escutar assim, ó. Fascista, 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 fascista. Só que aí é que tá, cara. Como eu tava viajando e como essas pessoas são covardes, eu não sei o que de fato aconteceu. Se eu imaginei que ela podia estar conversando outra coisa com a amiga dela, e eu entendi isso, porque eu já tô espiado, todo dia eu tô em alerta naquela faculdade, não sei. Todo dia eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se um cara vai vir me xingar, se uma mulher vai vir me xingar, se eles vão me cercar e começar a gritar machistas, fascistas não passarão, ou se alguém vou estar andando, alguém vai me dar um chute por trás. Eu nunca sei, eu tô sempre em estado de alerta, cara. Eu me sinto um negro na época da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Então eu já tô sempre em estado de alerta, então eu já vejo... Claro, tem coisas que eu não imagino, tem coisas tipo as caras de nojo, as caras de mal... Passar reto assim por mim, me olhar meio de lado, essas coisas acontecem. Agora essa eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se ela realmente ficou me chamando de fascista baixinho, porque faz sentido, porque essas pessoas elas são covardes e elas são doentes. Essas pessoas elas nunca teriam a coragem de vir assim, tu é o Arthur Petri que deu aquele negócio, eu quero dizer que tu é um fascista. Aí eu falo, tá, obrigado. Aí eu, sabe? Elas não têm essa coragem, não tem. Até porque é uma atitude idiota tu parar um cara pra dizer que tu não gosta dele. Eu quero dizer que o quão egocêntrico tu tem que ter, tu tem que ser pra achar que tu não gostar de uma pessoa, sabe, cara? E no fundo é tudo, essas pessoas são assim, essa nova juventude esquerdista. Elas querem, sei lá, cara, elas acham que é super importante o movimento delas ou o grupinho delas não gostar de alguma pessoa. E aí, por isso que quando deu aquele problema comigo, sempre que alguém vinha me xingar, era sempre nesse tom de, olha, agora tu tá excluído da turma da faculdade, teu filme tá queimado, ninguém gosta de ti. Sabe, cara, teu ego é enorme, porque tu acha que pro cara vai ser uma grande perda ele não conviver mais no meio de vocês. Entendeu? Isso é só coisa de jovem. Velho nenhum
tem essa coisa de chegar no cara e deixar claro, olha que eu não gosto de ciência. Essa coisa de jovem, coisa de idiota, coisa de egomaníaco. Então, ao mesmo tempo que eles têm essa coisa olha, esse cara não faz parte do nosso grupo, eles também não têm a coragem de chegar na minha frente e falar, tu é um fascista, eu não gosto de ti. Porque eles sabem que isso é idiota, você sabe, cara. Aí eu comecei a pensar, cara, faz sentido isso, essa pessoa ter feito isso, porque jovem é igual a merda, jovem é covarde e eles compraram essa guerra contra mim, então eles me excluem da faculdade. Então, eu não sei, cara. Então eu tava passando, começou a fascista. Tipo, ela tava querendo. Eu não sei o que ela tava querendo. Ela tava querendo exatamente isso. Ela tava querendo exatamente isso que tá acontecendo agora. Eu não saber se de fato isso aconteceu. Por quê? Porque é covarde. Porque ela pensou, eu vou chamar. Eu não gosto desses caras, eu vou chamar ele de fascista, mas eu vou falar bem baixinho. Porque se ele ouvir, eu finjo que eu não falei nada. Então, se ele me xingar de volta, eu vou ser a vítima. É isso. É assim que funciona a cabeça dessas pessoas, cara. Eu vou dar essa provocadinha que vai ficar na dúvida. Ele vai ficar na dúvida. Será que tá acontecendo ou será que não tá acontecendo? Vou falar baixinho. Então, se eu virasse e mostrasse o dedo do meio ou mandasse tomar no cu, ela seria a vítima. A versão dela ia ser, eu tava aqui sentada com a minha amiga e daqui a pouco esse machista começou a me xingar. Entendeu? E, a propósito, o quão idiota é de xingar alguém de fascista? Porque os dois cenários que eu consigo enxergar nessa situação é o seguinte. A primeira, tá, tu acha que o cara é fascista. Vamos botar primeiro cenário na tua hipotética situação onde um cara é fascista. Dica, ninguém é fascista. Ninguém é fascista. O primeiro cenário, tu tá dizendo que eu sou fascista, então tu tá dizendo que eu tô em casa, eu tô lendo livros do fascismo, eu sou um fascista conceituado, eu sou fascista porque eu acho que o fascismo é o correto a ser seguido. E tu tá braba comigo porque eu sou um fascista, tá? Então o teu primeiro cenário não existe, porque ninguém é fascista. Ninguém tá em casa estudando fascismo, olha que eu sou fascista, ou existe isso? A propósito, se isso existe, mudei aqui minha hipótese. Então o primeiro cenário é que eu sou um fascista convicto, que eu sou obcecado com fascismo, que eu tô vendo documentários, que eu li livros sobre fascismo e eu fiz a minha cabeça. Eu sou um fascista porque eu acho que é melhor, blá, 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 essas são as minhas opiniões. Então, o que adianta tu xingar um cara de fascista se o cara já é fascista? Não seria mais inteligente tu sentar com ele e tentar entender por que ele é um fascista? Entender os pontos dele? E se tu acha que é tão importante assim, que tu deve se importar com alguém ser fascista, tu não devia tentar mudar a cabeça dele? Eu tô dizendo, se tu se importa, porque se passa um nazista e eu sei o cara nazista, eu tô cagando se o cara é nazista, não é, cara? Eu não quero que ele mude, eu não quero nada, eu quero, tá, cara? Sei lá, eu até que gostei de sentar com ele e entender os pontos dele, mas não mudar a cabeça dele. A segunda hipótese, que é a que eles vivem. Então tá, a primeira é impossível. A primeira já é idiota. Ninguém é fascista assim. Mas se fosse, seria um cara estudado e tal, então eu acho que eu teria que conversar agora. A segunda hipótese, que é a motivação deles, é que eu sou um fascista sem saber que eu sou fascista. Então eles acham que eu sou simplesmente um ignorante, burro, que tem alguns preconceitos, e por isso eu sou um fascista. Ou seja, eu não sei. Cara, eu não sei o que é fascismo. Vou te falar a verdade, eu não sei o que é fascismo. Mas aí eles acham que eu só sou um ignorante, que eu não sei que. Será que eles acham isso? Será que eles acham que o cara realmente é fascista, convicto? Eu sou um fascista, eu leio aqui as coisas, sou fascista. Será que eles acham isso? Será que eles acham que essa fantasia existe no planeta Terra? Porque a minha hipótese é que eles te acusam de fascismo porque tu é um cara burro, tu é um cara que é preconceituoso e, portanto, tu é um fascista. E aí é o que eu te digo, xingar um cara de fascista sem que ele saiba que ele é um fascista também é meio idiota. É tão idiota quanto xingar o cara que é fascista porque ele é fascista. Tá entendendo? Porque se eu não sei o que é fascista, eu sou fascista sem querer. Se tu me xingar de fascista, eu vou dizer, eu não sou fascista. E vai ser um tiro jogado ao vento, esse teu xingamento. E o segundo ponto é que
Se tu acha que eu sou fascista, tu me xinga de fascista, tu quer debater comigo porque tu acha que eu sou fascista, eu vou continuar dizendo, eu não sou fascista. O que tu tá falando? Sei lá, cara, essa é a mentalidade do estudante de comunicação da PUC-RS e talvez de todas as outras universidades do planeta. Sabe o que eles ensinam na faculdade? Escute todos os lados, se mantenha independente, escute todas as fontes, escute todas as versões da história. Sabe quantas pessoas vieram saber o meu lado da história? Zero. Zero. Nem professor, nem aluno, nem coordenador, nem colega, nem a puta que pariu. Zero. Ele simplesmente... Esse cara é fascista, esse cara é machista, esse cara é misógino, é racista, blá blá blá. Fim de papo. Cara, é a pior corja humana possível se encontra nas faculdades de comunicação. Como é que pode, cara? Os caras passam semestre atrás de semestre, tem que ouvir todos os lados, tem que ouvir todas as fontes, tem que ouvir todas as versões. Se um cara disser uma coisa, tu tem que conferir com a outra fonte contrária pra ver. E você não deve julgar, você deve apresentar os dois fatos da história. Blá, 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 blá. Zero. Ninguém na faculdade de jornalismo da PUC veio perguntar o outro lado da história, a outra versão, a outra fonte. Zero. Eles simplesmente formaram a opinião deles de acordo com o que estava sendo jogado no ar. Alguém inventou uma mentira e começou a se espalhar, Zero. Nenhum estudante de jornalismo da PUC, na Famecos, aqui em Porto Alegre, teve a habilidade jornalística de vir me perguntar o que aconteceu. Saber o outro lado da história sem julgar. Zero. Então fica aí o recado para vocês, seus merdas. Falando nisso, terça-feira passada, eu fui convidado para participar de um evento do Brasil Paralelo. Talvez você conheça, se você não conhece, procure aí na internet, Brasil Paralelo. Os caras são uma nova mídia, digamos assim, de direita. É foda falar de direita porque é contrário ao que tem aí. O que acaba sendo de direita. Então os caras fazem lá documentários, palestras, blá blá. E eles lançaram. Eles têm uma série de documentários de 1 hora mais ou menos, contando a história do Brasil. História recente, digamos assim. Deixa eu tentar lembrar. Eles têm um capítulo sobre o globalismo, tem um capítulo sobre a política brasileira, tem um capítulo sobre... Eu não lembro, eu assisti todos, cara. Tinham 5 documentários no site deles, de graça, para o público assistir. Eu não lembro agora o título deles, mas eles fazem isso. E aí eles lançaram o último episódio desses documentários aí no cinema, que é sobre o impeachment. Então eles lançaram lá um filme no cinema de 1 hora mais ou menos sobre o impeachment. Eu fui... Um dos caras dessa empresa me ouve, e aí eu tenho contato com ele, e aí ele perguntou se eu queria ir. Eu falei, óbvio que eu quero ir. Cara, aí chegando lá, no cinema, já é uma maravilha. O início já é uma maravilha, que eu entrei no saguão do cinema, em volta tava os chinelão de bermuda, chinelo, os caras iam, sei lá... O cara que vai no cinema terça ver algum filme, sabe? Essa puta família obesa, comendo pipoca, mal vestido, boné colorido, roupa colorida, as crianças berrando. Aí daqui a pouco... Essa é a cena que todo mundo que vai no cinema no dia de desconto sabe do que eu tô falando. Aí eu olho pra frente, tem um monte de cara de terno, tem um monte de mulher bem arrumada, os caras de roupa social, sapato. Aí eu... encontrei a minha turma! Graças a Deus! Aí os caras tinha os deputados, jornalistas, os caras, sabe? Aí uns caras normal, tudo deve ser advogado, economista, não sei o que. Aí entrei lá, já tava os caras tudo de terno e tal. Aí eu cumprimentei o cara que me conhece, tal, o cara me passou lá. Aí eu entrei no cinema e fiquei lá esperando começar. Eu entrei umas 8h10. Ia começar às 9 o filme. Aí cada pessoa que subia, eu sento bem em cima lá, pra ficar bem afastado das pessoas. Mesmo num ambiente conservador, onde
teoricamente, eu me identificaria com as pessoas. Eu sentei completamente sozinho num canto. Eu fiquei observando as pessoas entrando, cara. Era só gente bem vestida. Só gente de roupa social. E outra coisa, não tinha jovem. O que é um problema, porque significa que não tem jovem de direita nessa bosta desse mundo. Ah, tem, eu sou. Tá, cara, eu tô falando da maioria. Tô falando em geral. Todo mundo que entrava lá, ou era um jovem entrando na fase adulta, ou era adulto, ou era velho. Não tinha jovem. 19, 18 anos. Pra ser justo, tinha um casal jovem que eles pareciam ter 18, 19 anos. A propósito, o cara era um puta de um beta. No meio do filme, sabe o que ele fez, cara? Não, sabe o que ele fez no meio do filme? Eu quero ser um pouco mais leve com esse casal, porque afinal eles estavam num evento conservador. Mas daqui a pouco no meio do filme, cara, o cara encosta, o cara deita a cabecinha no ombro da namorada. Não, cara, tu não faz isso. Quem faz é ela. Tu tá sempre em alerta. Tu não sabe se vai entrar um cara com uma metralhadora e tu vai ter que proteger ela. Tu vai ter que puxar ela pra baixo. Tu não sabe. Tu não sabe se o cara do lado vai chegar. Ó, gostosa. Aí tu tá o quê? Ai, tô aqui deitadinho no ombro da minha namorada. Não faz isso, cara. Homem é sempre em estado de alerta, sempre protegendo a mulher. A mulher deita no ombro do homem. Sempre. Jamais você se inclina ou descansa no corpo de uma mulher. Pelo amor de Deus, para com isso. Ainda mais tu que é conservadora. Tu que é de direita. Né? Isso é coisa de feminista beta. Que toma Coca-Cola e come pipoquinha doce de manhã. No lanche da aula, tá? Eu sou um completo ignorante. E é esse o meu ponto que eu quero falar. A gente precisa de mais ignorantes na direita. A gente precisa de mais ignorantes nos conservadores. Porque tu entra, tu chega, tu vê, quando tu vai num ambiente desses, de conservadores, de direita, é só cara de terno e tal, mas são todos muito inteligentes, cara. Eles são todos advogados, engenheiros, cara que trabalha com economia, com finanças, com contabilidade. E aí tem os palestrantes, eles são jornalistas. Sabe um dos caras que tava lá, o Felipe Moura Brasil? Que cara bonito! Que cara lindo! Felipe Moura Brasil. Que cara lindo. Ele é casado, esse cara? Esse cara ele pode comer a mulher que ele quiser no mundo. Aliás, menos se ela for esquerdista, mas daí não é mulher, então não conta, foda-se. E aqui vai um outro parênteses que eu preciso abrir aqui nesse assunto do Brasil Paralelo. Que eu comecei a olhar esse cara e eu pensei assim, quantos anos esse cara tem? Esse cara deve ter uns 32, 34, 35, não tem 40 ainda, o Felipe Moura Brasil. E eu tenho 27, tô quase 30, então a gente tá quase na mesma fase da vida, eu e ele. Aí eu pensei, olha a diferença, olha esse cara tá palestrando em Porto Alegre. O cara disse no meio da fala dele, porque depois do filme teve palestra, um seminário, um debate com uns caras, uns jornalistas. O cara mora no Rio, o cara trabalha pra Veja, o cara é inteligente, o cara editou o livro do Olavo de Carvalho, ele disse que ele tava nos Estados Unidos, não sei o que, semana passada, e tava lá apresentando os dados do Brasil pra ele. Cara de terno, bonito pra caralho, talvez rico, eu acho que sim. E eu fiquei, cara, quando os caras vêm aqui me dizer, o Petri, ele é forte, ele é bonito, ele pode comer a mulher que ele quiser. Lê do engano, meu amigo. Você não entende nada de mulher. Vou te dizer uma coisa. Uma das coisas que falam pra mim, o Petri tem tatuagem, ele deve comer a mulher que ele quiser. Cara, mulher não gosta de tatuagem. Quem gosta de tatuagem é adolescente, tá? 17, 18, 19 anos é a mulher que gosta de homem com tatuagem. Quando elas passam pra vida adulta, elas não gostam mais de homem com tatuagem e elas não gostam de homem forte. Mulher não gosta de homem bombado, cara. Como é que você não vai entender isso? Quem gosta dessas idiotices é adolescente. É jovem ainda. Cara, mulher que gosta do cara forte, definido, tatuado, estiloso, é adolescente, cara. Mulher de verdade gosta de um homem que nem o Felipe Moura Brasil. Não é obeso, mas não é forte, não é definido. É bonito de rosto, mas é bem sucedido, é inteligente, é um trabalhador. Mulher gosta disso, cara. Mulher não gosta de cara que nem eu. Tá entendendo o que eu tô te falando, ô merda? Não interessa, o Petri é bonito, ele tem tatuagem, ele é forte. Isso aí, cara, isso aí nada. Na fase da vida que eu tô, é a mesma coisa.
Claro, se tu for um cara bem sucedido, tem uma empresa, tu trabalha pra Veja, tu faz palestra nos Estados Unidos, faz palestra no Brasil, tu é reconhecido, tu é bem sucedido, e tu é um cara da academia, que tem um corpo bonito e blá blá blá, claro, soma. Agora, um cara que nem eu, que é só forte e tem tatuagem, e, segundo vocês é bonito, isso aí é a mesma coisa que nada. Porque no fundo eu sou um merda. Que adianta eu ter isso aqui, entendeu? Isso que eu tô te dizendo. Tá, o que eu tô falando? Sei lá. Eu queria, se eu fosse mulher, eu dava pro Felipe Moura Brasil fácil. Será que ele é casado, esse cara? Será que tem chance dele ser gay? Sei lá. Alguém separa esse trecho, manda pra ele. Aí, cara, o que mais que eu tô falando? Por que eu tô falando que a gente precisa de ignorantes? Tá. Porque daí o papo todo, ele é muito inteligente. O seminário, as conversas, as perguntas, é tudo... o sistema jurídico do não sei o que, o impeachment foi judiciado, e porque a lei tal, e não sei o que. E claro, é muito interessante tu ouvir essas coisas, ter esse conhecimento. O documentário, ele tem termos técnicos e tal, e aí tem palestra, no documentário tem depoimentos de pessoas inteligentes com termos técnicos e tal. Só que é o seguinte, cara, a discussão técnica inteligente, é óbvio que o conservador dá um pau em esquerdista. Só que o que eu acho que é o seguinte, cara, os esquerdistas, ele tem uma parte burra e ignorante muito forte. Ele tem os intelectuais, eu tô dizendo que eles não têm, eles têm os intelectuais. Só que eles também têm os burros, os jovens que estão dispostos a ir pra rua e sair na mão e fazer aquelas peças de teatro onde um enfia a cabeça no cu do outro. Eles têm a parcela ignorante necessária para um movimento. A gente não tem. Eu acho que a gente precisa de mais ignorantes na nossa palestra, porque... Na nossa palestra, não, no nosso movimento, porque tu pega esses caras conversando sobre finanças, sobre sistema jurídico, sobre leis, sobre história e tal. Isso aí, cara, é meio restrito, entendeu? Tu fica ali naquele lugar, ali falando aquilo ali, e só tem acesso àquela conversa quem entende aquilo ali. Então, se tu ganhar um debate político, financeiro, de economia ou sobre história, não tem um efeito muito grande, sabe? A não ser por uma pequena parcela de pessoas que entende aquele assunto. Agora, quando tu tem... É por isso que artista normalmente é esquerdista, porque artista é burro. Artista é muito burro. Porque o artista é o cara que ele pega assim... Ele tem uma paixão por alguma coisa, por uma arte, seja lá qual for a arte, e ele fica estudando aquele negócio. Por exemplo, um ator, ele entra na escola de teatro. O cara tá fissurado em teatro o dia inteiro. O cara não tá estudando economia, política, história e esses termos jurídicos, essas coisas. É teatro. Daqui a pouco, o cara, ele tem um renome nacional por causa disso. E daqui a pouco ele começa... Por isso que artista fala merda pra caralho sobre política. Porque quando tu vê um artista falando sobre o Bolsonaro, sobre o Trump, sobre política, esses caras falam merda pra caralho. Porque eles são burros. Só que a gente precisa de burro do nosso lado também. A gente precisa de artista da direita. Mas não pode ser que nem o Lobão, porque o Lobão é inteligente também. Quando eu escuto o cara falando, o cara fala umas palavras que eu não fazia ideia que existia. E aí, a gente precisa de uns caras ignorantes. Ao nível de enfiar o cu na cabeça um do outro. Mas o que eu tô dizendo na prática, a gente precisa de uns caras comediante, que é difícil, cara, que esse é o problema, cara, porque se tu se fissura numa arte, numa música, o cara pega um violão, fica tocando violão 15, 20 anos, treinando violão, criando música, estudando violão, e daí o cara começa a falar sobre política, o cara só fala merda. Só que o problema da direita é que os caras se importam com finanças, com economia e tal. E os caras, obviamente, não vão ser artistas. E um artista, obviamente, vai ser esquerdista. Eu entrei num beco sem saída aqui. A gente tá fudido, cara. A gente tá fudido. Bom, mas a minha tese final é que a gente precisa de uns ignorantes nesse movimento que estejam dispostos a sair no soco, a fazer comédia, a fazer chacota desses caras,
Meio que trabalhar na mesma vibe deles, desses militantes de esquerda, que ficam berrando e falando merda. A gente precisa do nosso lado aí também. Aí eu comecei a pensar, eu acho que a gente precisa de uns nazistas, cara. A gente precisa de uns nazistas no nosso grupo. Uns caras bem burrão, assim, que querem sair na mão e falar merda, se xingar. Só que aí o problema, cara, o único, olha a frase que eu vou dizer, o único problema dos nazistas, pra mim, é esse negócio deles com judeu. Cara, tem uma banda aqui de Porto Alegre que é nazista, que é Comando Blindado. E eu escuto essa banda e eu me sinto mal, porque a música dos caras é boa. A música em si, o ritmo, a melodia, dá vontade de sair pulando e socando as pessoas. A música é boa. E eu fico mal. Será que eu tô cometendo um crime ao ouvir essa banda? E não só ao ouvir essa banda, mas a apreciar a música da banda. Porque eles têm uma música que se chama... Tomando cu. Eles têm uma música que se chama Cada Vez Te Odeio Mais. É uma música contra o comunismo. É uma música boa pra caralho, cara. Como é que é? Cada vez te odeio mais. Cada vez te odeio mais. Cresce a violência e meu ódio aumenta mais. E o podre comunismo se alastra como doença ruim. Eu escuto isso e fico, pô, isso aqui é legal pra caralho. Hoje em dia, então, isso aqui, imagina, a gente teria os shows dessa banda no nosso ambiente cultural da direita, a gente teria, sabe, cara? Aí tu vai ouvindo o CD e daqui a pouco tem uma faixa que é judeu bom é judeu morto. Aí eu fico, tá, cara, mas aí tu me fode. Aí tu estraga o negócio. Não dá pra ser nazista, mas sem a parte do judeu? Daí tô ouvindo lá a primeira música, Cada Vez Te Odeio Mais. Aí tem a outra, Juventude Nacionalista. Daí tu fica, pô, legal. Daqui a pouco faixa 6, eu não sei qual é a faixa. Judeu bom ou judeu morto? Ah, puta, que saco, cara. Por que saco? Tem outra música deles que é Toda a imprensa é sionista. Aí tu fica, porra, cara. Ah, mas que chato isso aí, cara. Por que tu não fala mal da imprensa? Jornalista igual a merda. Faz uma música. Jornalista igual a merda. Fala como eles são merda, como eles são todos esquerdistas. Mas por que tem que ficar falando de raça, cara? Tá entendendo? Ah, é chato demais. Começa a falar, a culpa de tudo é do judeu, porque a imprensa... É que nem feminista falando que a culpa de tudo no mundo é do homem patriarcal, branco. É chato, cara, é chato. Não tem uma apelação, sabe, cara? Aí tu te exclui. Entendeu? Esse que é o meu pedido final pros nazistas. Dá pra ser nazista sem a parte do judeu. E sem a parte, não sei se é verdade que nazista tem coisa contra negro, mas se for também, dá pra parar com esse negócio de raça. Dá pra parar? Vamos, sabe, cara? Então, os únicos potenciais caras que a gente podia ter no nosso movimento, que fazem música, comédia, eles são nazistas, cara. Que merda! Mas fechando aqui o negócio do Brasil Paralelo, outra coisa que eu percebi, além de que a gente precisa de ignorantes como eu nesse movimento, é que todas as mulheres são extremamente maravilhosas, lindas e perfeitas. Dentro da direita. Claro, deve ter uns trubufu aí, mas mesmo assim. Todas as mulheres que entraram naquela merda daquele cinema eram nota... 7,5 pra cima. Eu daria uma média de 8 no geral. Tinha uma que era 9. Tinha uma que era 7,2. Eu botaria uma média de nota 8 para as mulheres que estavam nesse evento. E, claro, quando eu fui lá, eu pensei, não, vai ter mulher, vai ter só homem nessa porra. E... Cara, 1 hora, cara, entrou um cara e 2 mulheres. E eu fiquei... Uma delas era nota 9. A outra era nota 7,5. A nota... Cara, tô arrepiado lembrando dessa mulher, cara. Quando entrou essa mulher no cinema, eu fiquei, cara... Eu não sei. A minha primeira dúvida foi, será que ela tá com esse cara ou a outra tá com esse cara? Porque era um cara e 2 meninas. Então qual
Qual das duas tu tá comendo, ô merda? Não me diz que é a 9, seu bosta. Se bem que eu aceitaria também a outra. Mas eu fiquei... Já começo a pensar, cara, se ela tá aqui, ela é de direita. Se ela é de direita, ela deve ser conservadora ou liberal. Se ela é isso, ela não é feminista. Se ela não é feminista, ela não é mala. Se ela não é mala, dá pra casar. Aí o cara começa a imaginar as coisas. Mas pra te falar a verdade, cara, agora acabando o assunto do Brasil Paralelo, deixa eu ver uma coisa. Ah, só uma coisa antes. Que foi muito boa pra mim, que eu senti emoção. Um dos caras que aparece no filme é o Olavo de Carvalho. Tu não sabe a sensação maravilhosa que eu senti quando eu vi a cara do Olavo no cinema, cara. Eu não vou te mentir, cara, eu me arrepiei um pouco, meus olhos encheram de lágrima. Sabe por quê, cara? Porque eu escuto esse cara desde 2008, tá? Eu via aqueles True Outspeak e... Sabe a coisa que... Agora vamos lá, minuto do Olavo no podcast Saco Cheio. A coisa que me atraiu a ele... Eu lembro que em 2008, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, era a época do Obama, da eleição do Obama. E eu lembro que todo mundo era pró-Obama naquela faculdade. Professor, aluno, coordenador, funcionário, o cara do Xerox. Era todo mundo pró-Obama. E eu lembro que uma vez estavam conversando sobre o Obama, claro, fazendo puta propaganda pró-Obama no meio da aula. Algum professor fazendo isso. E o cara que tava do meu lado me perguntou, nos Estados Unidos você tá torcendo pro Obama? E eu lembro que o meu cérebro, a primeira reação do meu cérebro foi dizer sim. Eu apoio o Obama. E eu lembro que isso durou milésimos. Ao mesmo tempo que o meu cérebro quis dizer sim, eu pensei, por que eu quero dizer sim? E eu comecei a pensar, cara, não é estranho que todo mundo aqui é Obama, todo mundo gosta do Obama, é Obama é maravilhoso, não tem ninguém contra o Obama, não é estranho isso. E eu não tinha opinião formada, eu não tinha informação pró nem contra o Obama, e eu lembro que eu falei pro cara, não. Só porque eu tive esse lapso de consciência. Eu só falei não porque todo mundo era a favor. Sabe? E hoje eu começo a pensar, cara, não é muito estranho como tem coisas que são intocáveis, coisas que as pessoas não fazem a menor ideia, porque eu queria dizer sim e eu não fazia a menor ideia. Eu só queria dizer sim que eu era pró-Obama naquela época, porque todo mundo era, porque tinha propaganda, porque o professor falava que ele era o negro, porque ele era contra o preconceito, porque nós vamos ter o presidente negro, porque o Obama... E eu não tinha nenhuma substância pra realmente ser a favor. Eu ia dizer sim porque eu tava na manada. E como que o Olavo é importante pra mim? Se você me ouve um tempão, você sabe que eu não acredito em certo, em errado. Não que eu não acredito, mas... Não é que eu não acredito. Eu acho que eu sou muito pequeno e muito ignorante pra saber o que é certo e o que é errado. E eu sou muito pequeno e muito ignorante pra ter o direito de saber o que é certo e o que é errado, tá? Então eu sempre tento... Pra mim não é importante se uma coisa é certa ou se uma coisa é errada, tá? Eu tento viver isso. Claro, eu não consigo ser... Às vezes o meu cérebro primata, ignorante, quer ser certo ou quer provar que o outro tá errado. Claro, eu sei, isso acontece com todo mundo. Mas pelo menos eu tenho sabe? Não vou dizer que eu sou a favor do Obama, porque eu não sei se é certo ou errado. Ou porque, sei lá, por que todo mundo tá falando isso. Eu não sei, ainda é uma questão confusa na minha cabeça, esse negócio de certo e errado. Mas eu tento não me atrelar a certo ou errado. Eu tento me atrelar a coisas diferentes. Ou se eu vejo que o cara tá falando alguma coisa que tá vindo do fundo do coração dele. E eu vejo isso, não sei como. Por tom de voz, por brilho nos olhos, por espontaneidade no jeito da mão mexer. Pra mim isso vale mais do que a informação. Porque a informação, cara, eu vejo assim... Tem um cara, sei lá, que vai te falar X coisas sobre a época da ditadura militar no Brasil. E tem outro cara que vai falar Y coisas. E tu nunca vai saber a verdade, sabe, cara? Tu sempre vai ter um cara que é a favor, um cara que é contra. E aí o cara que é a favor da ditadura, a princípio tu fica, esse cara é um maluco, esse cara é um... E aí tu começa a falar com o cara, e o cara começa a te falar fontes, bibliografia, e números, e história. E aí tu fica, opa, talvez a questão não seja certa ou errado, verdade ou mentira. Talvez esse cara tenha outras informações e aquele outro cara tenha outras informações. Pra mim, o que conta quando eu vejo alguém falando alguma coisa, uma opinião polêmica ou se apaixonando por algum assunto, é o brilho no olho, o tom de voz, o jeito de falar, o movimento da mão, o movimento do corpo. Se eu percebo que aquele cara tá sendo sincero com ele mesmo, eu tendo a ir pro lado dele,
mas não no olho aqui, vamos defender a ditadura, mas, cara, pelo menos, sei lá, cara, alguma coisa eu tô vendo ali de diferente, sabe? Pelo menos, e o Olavo foi o primeiro cara que eu percebi isso no Brasil. Foi o primeiro cara que eu percebi uma sinceridade na forma de falar, e foi o primeiro cara que eu ouvi falando a opinião contrária ao fenômeno Obama. Ele era o único cara que eu ouvia brasileiro que não era pró-Obama, que ele mostrava o outro lado da história. E nesse caminho aí, ele era o único cara que eu ouvi brasileiro falando a outra história da ditadura militar, que eu não tinha escutado na escola, que eu não tinha lido nos livros, que eu não tinha visto em documentários. Então, cara, pra mim pouco importa se a ditadura fez isso ou fez aquilo, se o Obama é certo ou é errado. Tá entendendo? Pra mim o que é importante é onde eu tô vendo a veracidade na alma do cara ao me falar disso. E, cara, coincidentemente, eu não vejo pessoas no Brasil pró-Obama ou anti-ditadura militar que eu veja ele falando sobre isso e que eu veja no olho dele que ele tá sendo sincero, que ele realmente absorveu aquilo e tá te falando aquilo. Pra mim, todo mundo que é contra a ditadura ou fala contra a ditadura, pra mim, eu percebo que o cara tá só fazendo uma mímica do que ele leu ou aprendeu ou que disseram pra ele. Ele não tá apaixonado por aquele assunto, entendeu? E essa é a beleza do ser um cara contestador, não no sentido de eu contesto tudo, mas de ser uma personalidade que é contrária ao normal. Porque sempre que tu é uma personalidade que é contrária à corrente, tu tem que estar muito apaixonado por aquele assunto pra tu aguentar o rojão que vem, entendeu? Tu tem que estar muito apaixonado pelo assunto pra aguentar. Tu vai ser uma voz solitária falando contra o Obama no mundo, onde todo mundo é a favor do Obama. Ou tu vai ser uma voz solitária que vai dar outros pontos sobre a ditadura militar, que não é debatida, e tu vai ser acusado de ser um extrema-direita, racista, supremacista branco, torturador e blá blá blá, pelo simples fato de tu ter acesso a outras informações e ousar falar elas que são contrárias ao que tá no caminho, onde as pessoas estão seguindo. Entendeu, cara? Então essa alma verdadeira é o que me atrai. E pro cara aguentar o rojão de seguir nisso aí e seguir falando, por mais que a mídia inteira tenha outra visão, que as pessoas vão te esmagando com a outra opinião e te xingando e te oprimindo se tu tem uma opinião diferente, se tu ousa apontar algo bom na ditadura, por exemplo, eu tendo a gostar desse cara. Porque o cara não ia estar... eu sou a favor da ditadura, foda-se vocês. O cara tem que ter, porque ele é tão apaixonado pelo assunto, tão curioso, ele tem que ter ido mais fundo no assunto do que as outras pessoas normais. Sei lá. E pra mim, ele foi importante na minha vida, não porque ele é certo ou errado. Sabe, cara, o Olavo é o idiota, o Olavo falou o negócio do adoçante na Pepsi. Cara, não sei o que ele falou, não sei se ele falou uma bobagem, mas se ele falou uma bobagem... Todos os seres humanos do planeta já falaram alguma bobagem. Tu acha que por causa de uma coisa ou de duas que tu consiga achar, tu acha que não dá pra tirar nada de bom nele? Nada. Nada. Isso é a minha questão pra quem não gosta dele. Não dá pra tirar nada de bom nele. Nada. Absolutamente nada. Realmente acha isso, cara? Bom, sei lá. E pra mim o que foi importante, por eu ter contato com ele, foi que ele sempre foi a corrente contrária do que tava aí. E em 2008, ele era sozinho. Eu acho que ele era sozinho antes já. Só que antes eu não conhecia ele. E quando eu conheci ele em 2008, tinha uns gatos pingados que assistiam o programa dele. Tinha umas comunidades no Orkut com umas 500 pessoas. Não tinha muita coisa. A maioria era pessoa xingando. E aí daqui a pouco, cara, tu vai vivendo. Às vezes tu não acompanha mais. Às vezes eu volto a acompanhar. Eu leio livro, mas... E daqui a pouco, em 2017, eu olho numa tela de cinema e tá o Olavo, cara. E eu fico, cara... Isso aqui é emocionante no sentido de que esse cara tava sozinho. Eu acompanhava o cara sozinho, ninguém mais conhecia. Eu apresentei ele pra alguns amigos meus. Sabe, cara, era uma coisa sozinha e o cara seguiu. E essas pessoas sozinhas que começaram a conhecer o trabalho dele
também se sentiam sozinhas, porque eram só eles que gostavam dele, porque, o Olavo é louco, que ele é astrólogo, porque não sei o que. E a gente ficava, tá, cara, tá, mas vamos ver outro lado da moeda. E aí, cara, e daqui a pouco essas almas sozinhas começaram a crescer, começaram a atingir mais outras almas, e daqui a pouco começou a crescer, e esse cara sozinho em 2008, o cara conseguiu criar esse filme, por exemplo, porque todos os caras do Brasil Paralelo, até onde eu sei, acompanham o Olavo, gostam do Olavo e tem ele como uma inspiração. Aí tem o Felipe Moura Brasil lá, que é outro cara que é cria do Olavo. E aí tu... Cara, por favor, cara, não me interessa se tu acha que ele está certo ou que tá errado. Tu não acha que é um fenômeno muito interessante, cara? Que tinha um cara sozinho falando umas coisas que ninguém acreditava, que ninguém tava nem aí, que todo mundo chamava o cara de louco. Tu não acha que é um fenômeno interessante isso? E que daqui a pouco o tempo vai passando, daqui a pouco tem uma comunidade em volta disso, tem pessoas em volta disso, tem uma peça de cinema, tem sites sendo criados com a alma dele. Tu não acha que isso vale pelo menos uma admiração? Bom, se tu não acha, sei lá, não posso fazer nada, cara. E outra coisa, além de nós precisarmos de mais ignorantes dentro dos conservadores, nós precisamos urgentemente melhorar nossa alimentação, hein? Porque, cara, o que eu vi de cara no cinema, comendo hambúrguer, comendo salgadinho, tomando Coca-Cola, pipoca, cara, não. Não. Eu quero revolucionar o movimento conservador, eu quero deixar ele mais ignorante e mais saudável. E os caras inteligentes, eu quero que vocês mudem as suas rotinas alimentares para vocês serem mais inteligentes. Brasil Paralelo, falei. Gorda Fascista, falei. Esse aqui deixa para outro programa. Esse deixa para outro programa. Sei lá, cara, não sei mais o que falar aqui. Tem uma teoria que eu comecei a bolar na minha cabeça. De por que o Brasil é tão lixo. Um cara me mandou no Twitter aí uma imagem de algum cartunista brasileiro que era um cara num banco do supino, todo forte, tá? E aí tinha um cara do lado dele dando um livro pra ele. E o cara que tava no banco do supino tava com dificuldade pra abrir o livro e o cara do lado tava tipo, vai, você consegue. Tipo, fazendo o típico paralelo burro do brasileiro de achar que intelecto é uma coisa e físico é outra, entendeu? Eu não sei explicar esse cartoon aí, mas era uma crítica. Aquela crítica típica dizendo que o cara que faz exercício físico é burro. E a minha teoria agora, eu comecei a pensar, cara, não é engraçado que todos os países onde tu tem uma cultura rica, onde tu tem pessoas inteligentes, tu tem cinema, tu tem livros, tu tem coisas diversas, diversidade de comédia, de música, de livro, de opinião. São países extremamente esportivos. E, claro, o exemplo que eu pego é sempre os Estados Unidos, porque pra mim, Estados Unidos é a minha segunda cultura, porque eu passo o dia inteiro consumindo programas de lá e ouvindo coisa de lá. Eu sempre ouvindo coisa em inglês, tô vendo sempre coisa de gente de lá, então sempre consumindo conteúdo dos Estados Unidos. E lá, cara, eu nunca vi ninguém fazer essa crítica burra do brasileiro de atrelar exercício físico à burrice, sabe? E aí eu comecei a pensar, cara, não é maluco como lá o pobre miserável, o pobre miserável lá, ele pratica algum esporte. E lá o pobre miserável, tem um documentário no Netflix muito bom, que é The Last Chance U, que é eles pegam lá a pior escola a pior escola pré-universidade, tá? Lá no meio do interior do Mississippi, eu acho que é. E, cara, só vai pra lá gente muito pobre, muito miserável, com pouca instrução, sabe? E aí então a maioria dos personagens desse seriado são negros, porque eles são muito pobres. Eles vêm de outros lugares dos Estados Unidos. Então e outra coisa, essa é uma escola onde só vai pessoas que foram rejeitadas por outras escolas. Então é o baixo do baixo do baixo que tá nessa escola. E como vocês sabem, ou vocês não sabem, nos Estados Unidos tu tem
colado o esporte com a educação. É colado. Tu tá na escola, tu tá fazendo esporte. Tu tá na universidade, tu tá fazendo esporte. E tu tem um incentivo de fazer algum esporte, representar a universidade e se formar naquela universidade em algum curso, entendeu? Então, cara, né, já na escola tu já tem isso. E aí tu começa a perceber que lá, até o miserável... Assista esse documentário e você vai perceber que os personagens são todos miseráveis, todos pobres, moram em casa. E outra coisa, lá o miserável mora em casas grandes, tem celulares, fones, carros. É engraçado isso também. Mas eu não quero falar sobre o material, eu quero falar sobre o jeito que eles se comunicam. Lá, o cara burro, o cara miserável, o cara que foi rejeitado em todas as escolas do país, o cara sabe se expressar muito melhor do que eu acho um universitário brasileiro. Da PUC. Aí tu vê os caras conversando, cara, os caras sabem usar palavras, sabem ligar frases, os caras sabem se expressar. Parece que eles têm alma lá. Até o cara mais miserável, mais pobre lá nos Estados Unidos, parece que o cara tem uma alma, ou que ele encontrou a alma dele, entendeu? Aqui no Brasil parece que é um monte de zumbi, parece que é uns negócios tudo caótico e perdido, tô falando do interior de cada pessoa. E eu comecei, cara, não é meio sugestivo como, ao mesmo tempo que tu tem uma cultura contra o esporte no Brasil, não, porque se tu levanta peso, tu é burro. E é um esporte isso aí, é um esporte como qualquer outro. É foda isso, cara. No Brasil a gente não tem esporte nenhum. A gente só tem o futebol, que é uma coisa que sai espontaneamente de um cara no meio de uma vila, sabe? O cara ultrapassa barreiras inacreditáveis, mas de resto, sabe? Tu não tem, que nem lá o vôlei, o basquete, handball, hockey, lá os caras, NBA, você tem tudo lá. E eu comecei a... Como eu tô lendo algumas coisas aí ultimamente de filosofia, cara, outra coisa, se você encontra alguém que fala mal de ginástica, de musculação, de qualquer tipo de esporte, pode ter certeza que esse cara jamais teve contato com filosofia. Porque, cara, quando tu começa a ler o básico da filosofia, os primeiros escritos, assim, tipo, quando tu começa a entrar no mundo da filosofia, tu começa a perceber que todos os grandes filósofos falavam sobre a importância de um físico saudável e forte para ter um intelecto forte e saudável. Todos. Eu acho que os únicos escritores que começaram a se gabar de ser um lixo fisicamente são os novos pós-modernos. Tipo Bukowski, sabe? Essas merda. Eu gostava do Bukowski, depois eu percebi. Depois que tu começa a ter contato com umas coisas realmente profundas, tu começa a perceber, putz, esse Bukowski aí, na verdade, o cara não é nada demais. E aí as pessoas falam, o Bukowski só fez sucesso depois de morto. Sim, porque depois de morto degradaram a humanidade, a pós-modernidade tomou conta, destruiu tudo, transformou um monte de gente em merda, sem alma, sem espírito. E essa é a geração que admira essa bosta desse Bukowski. Mas eu quero terminar aqui, antes da 1 hora, essa parte que eu quero ler alguns e-mails. Mas eu comecei a pensar, cara, o Brasil não tem esporte. O Brasil não tem incentivo ao esporte. O Brasil... E quando eu falo incentivo, eu não tô falando do incentivo do governo. O governo tem que incentivar o esporte. Não, eu tô falando o individual. Cada pessoa tem que incentivar o esporte um no outro. Ou você tem que incentivar o esporte em você mesmo. Porque o esporte é ligação corpo e alma. E aí tu tem um país inteiro desconectado do seu corpo e da sua alma. E é por isso que esse Brasil é uma merda. É por isso que o povo brasileiro é medíocre. É por isso que o povo brasileiro só fala superficialidade. E tu não tem uma peça artística fora do comum. Tu não tem um Bill Hicks, tu não tem um George Kelly, tu não tem um Metallica, tu não tem nenhuma obra cultural do Brasil que tu pense, que te impacte, que te dê um soco na cara, enquanto tu chuta uma árvore nos Estados Unidos, sai uma banda inacreditável. Tu chuta uma árvore nos Estados Unidos, sai um comediante inacreditável. Chuta uma árvore nos Estados Unidos, sai um escritor inacreditável. E olha aqui, eu não tô falando que o Bill Hicks praticava esportes. Isso até é uma das coisas que tá escrito num dos livros que eu tô lendo, que um dos capítulos desse livro, A Vida Intelectual, ele te fala que tu tem que manter a tua rotina com pelo menos uma atividade física por dia. E aí ele fala, depois,
ele fala assim, é óbvio que existiram gênios com o corpo podre, é óbvio. Mas te coloca no teu lugar, tu não é um gênio, entendeu? Ele fala isso. E eu vejo que tu tem essa cultura no Brasil, eu passei por isso, de querer ser gênio espontaneamente, assim como, por exemplo, o Einstein foi. Que daí tu fala da importância de manter o corpo ativo, do exercício físico, e aí eu tenho certeza que alguém vai falar, mas o Einstein, tu acha que ele levantava 50 quilos no supino? Claro que não. Aí é esse o ponto, cara. Tu não é um Einstein. Vamos usar o Bukowski, quer usar o Bukowski como um exemplo de gênio, de grande escritor? Tá bom, mas tu não é o Bukowski. Tu é um ser humano medíocre e normal. Então, pra tu atingir perto do nível de um cara desses, tu tem que seguir essas regras de corpo e alma. Então, é mais ou menos isso que esse cara fala nesse livro. A vida intelectual, se você quiser ir atrás, vá atrás. Eu só achei uma tradução em português de Portugal. E eu comecei a pensar nisso. Cara, isso aqui pode ser facilmente... Esse argumento dele que ele tá me dizendo que para eu ser um intelectual bom, eu tenho que manter meu corpo físico bom, pode ser facilmente quebrado se tu pegar um gênio aí que cagava pra saúde. E aí, no parágrafo seguinte, esse livro que eu tô lendo, cara, parece que ele vai adivinhando o que tu tá pensando. E aí ele dá no meio, no próximo parágrafo, ele dá no meio do teu argumento que tu criou. Tipo assim, tu leu um parágrafo e tu pensou não, isso aqui, blá, 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 blá. No parágrafo seguinte, o cara destrói o que tu pensou ao ler o parágrafo anterior. E eu comecei a pensar nisso, né? Daí ele abre o segundo parágrafo, por exemplo, dessa parte dizendo exatamente isso. Gênios com corpo podre existiram, mas te coloca no teu lugar que tu não é um gênio. Aí eu fiquei, caralho, é isso, cara? É isso. E eu percebo que a gente tem aqui no Brasil essa vontade de ser gênio espontaneamente ou por causa de uma ordem divina, ou porque teus genes são perfeitos, tu nasceu um gênio e tu vai ficar aqui deitado no sofá comendo Doritos e tu vai ser um cara gênio, entendeu? Então tu não é gênio, tu não tem a cabeça do Einstein, tu não tem a cabeça, se quiser usar do Bukowski, tu não tem a cabeça de grandes gênios que não precisaram trabalhar o seu físico para atingir a sua potência intelectual. Tu não é esse cara, tu é um ser humano medíocre e normal. Ou seja, você tem que seguir essas regras. E o negócio do incentivo ao esporte que eu vejo... Até tem outra coisa, cara. As mesmas pessoas que ficam pedindo pro governo nós precisamos de saúde, nós precisamos de educação, nós precisamos de esporte, porque o Brasil não incentiva o esporte. São as mesmas pessoas que não praticam esporte, que não entendem a ligação que o esporte faz entre corpo e alma. E quando eu falo alma, eu falo intelecto. Essas pessoas não entendem isso, elas acham que... Eu não sei... Não te parece que no Brasil, quando falo incentivo ao esporte, é só o esporte? Não tem esse fundo o que tu tá realmente pedindo quando tu pede que uma sociedade tenha mais esporte? O que tu realmente está pedindo? Pra mim, quando eu penso nisso, eu penso numa população inteira sendo conectada desde pequena o seu corpo e sua alma. Tá entendendo o que eu tô falando? E eu vejo que o incentivo ao esporte no Brasil fica só na superficialidade. Incentivo ao esporte. Porque nós precisamos de competidores das Olimpíadas. Porque nós precisamos de mais esportes para as pessoas da favela, as pessoas da comunidade. E tu fica, tá, cara, mas tu não tá pegando a base fundamental do esporte, que é a ligação corpo e alma, e a partir daí inserindo isso para as pessoas terem essa conexão. Tu só tá fazendo isso porque é bonito falar, eu quero que as pessoas da comunidade tenham acesso ao esporte, eu quero ver a mulher guerreira na Olimpíada, eu quero ver o negro da favela competindo na Olimpíada. Só tá preocupado com a bosta da aparência, cara. Tu é igual ao cara que vai na academia só pra ficar com o corpo bonito pra pegar mulher. Esse cara não entende a ligação que o esporte tem com a alma. Assim como tu que critica o esporte, o levantamento de peso, a musculação, assim como tu, ponto.
Eu tava vendo a entrevista do Fernando Sardinha pro Léo Stronda. Cara, tu ouve aquele cara falar, o cara sabe se comunicar, o cara sabe ligar uma frase na outra, o cara sabe contar uma história sem travar. Tu ouve a vida do cara, o cara tem uma alma, o cara tem parece que ele atingiu, parece que ele encontrou alguma coisa dentro dele. E aí, o cara aparece na TV. Pro brasileiro, o cara é musculoso. O cara só deve levantar peso e tomar bomba. Sabe, cara, não faz a menor ideia da... Ouve o Fernando Sardinha conversando com o Léo Stronda. Tu vai ver Tu vai ver que tu enxerga a alma dele quando ele tá falando. Eu não sei te explicar, cara. O que acontece com pessoas que se encontram na vida, cara? É uma coisa mágica. É uma coisa... que eu tô procurando pra minha vida, que eu acho que eu não vou achar, porque eu já tô chegando perto dos 30, não achei ainda. Mas quando tu vê uma pessoa que se encontrou na vida, que tem ligação corpo e alma, tu vê que aquele cara, ele exala uma energia diferente. Tu vê sabe, tu vê que aquilo ali não é só mais uma pessoa andando por aí. Ao contrário do que quando tu conversa com alguém aleatório, um jovem merda, tu tá na faculdade, os papos são iguais, não tem alma, não tem coisa diferente, não, sabe, cara? Sabe o que eu tô falando? Sei lá. E essa é a minha teoria, porque eu acho que as pessoas estão certas ao reclamar que o Brasil não tem esporte, não tem incentivo ao esporte. E eu acho que é por isso que o Brasil é um povo tão merda, exatamente por isso, mas ao mesmo tempo que a gente tem esses pedidos histéricos pro governo nos dar esporte, a gente tem essa crítica ferrenha a quem levanta peso, a quem toma suplemento, a quem acorda de manhã pra ir na academia, a quem é forte, a quem é saudável. Tem esse... vai ser saudável pra quê? Vai morrer. Esse cara é forte, esse cara não é ignorante. Sabe, cara, e daí o que sobra pra um povo merda desse? Futebol, só futebol. E aí vocês não sabem porque o Brasil é um lixo que não produz nada. Sei lá, cara. Essa é a minha teoria porque o Brasil é um lixo. Esse cartão que o cara me mandou no meu Twitter foi o que abriu essa teoria na minha cabeça. De por que o Brasil produz só merda. Por que a comédia no Brasil é tão ruim, cara? Por que tudo no Brasil é tão forçado, é tão macaqueado, é tão... Sabe? E eu às vezes me pego nessa, porque como eu consumo muita coisa dos Estados Unidos, muito comediante, muito rádio, às vezes eu me pego nessa, tentando macaquear alguma coisa que eu vi, mas aí eu vejo, eu me sinto mal. Quando eu gravo um podcast, eu vejo que 3 minutos do podcast eu fiz alguma coisa que eu vi alguém fazendo, eu me sinto mal a semana inteira, eu me ponho pra baixo, eu fico, caralho, tu tem que achar a tua alma, tem que te achar, tem que achar o que tu tá fazendo. E sabe quando é que tu sabe que tu tá fazendo alguma coisa que é a tua alma? É quando tu não percebe que tu tá fazendo alguma coisa. Quando tu começa a falar, começa a fazer, daqui a pouco tu termina, porra, eu fiz um negócio. Quando tu tá fazendo um negócio e tu tá percebendo que tu tá fazendo um negócio, provavelmente não é ali, não é, a tua alma não tá ali. E é por isso que a gente odeia nossos trabalhos no escritório, porque a nossa alma não tá ali, porque a gente odeia aquilo ali. Tá, foda-se, cara. Eu me enrolei muito nesse assunto, acho que você já entendeu a minha teoria. Tá. Seguinte, eu tenho muito e-mail na minha caixa de entrada, muito e-mail mesmo. E um dos motivos que me faz não ler e-mail frequentemente no meu podcast é porque eu tenho que escolher e-mails bons pro podcast não ficar chato. Só que eu ter que escolher e-mails bons é horrível, cara. É uma sensação horrível, porque eu tenho mais de 1000 e-mails nessa caixa de entrada. Tem 184 não lidos. E tem mais vários que eu clico pra dar uma lida desde 2013. 14. Então eu tenho muito e-mail. E pra mim, cara, selecionar e-mail, imagina ler um por um e decidir. Esse aqui é bom, esse aqui não é bom. E às vezes tu fica, será que esse aqui é bom? Será que na hora eu vou pensar alguma coisa engraçada sobre esse e-mail? E aí eu fico mal, eu acabo não selecionando nada e acabo não lendo nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em qualquer merda que aparecer. E se o e-mail for uma merda, venha comigo.
Porque eu também não sei se vai ser uma merda ou não. Nós vamos ter uma experiência juntos, tá? Essa parte aqui, ela pode ser extraordinária. Posso abrir um e-mail sensacional. Ou posso abrir um e-mail merda pra caralho. E nós vamos juntos nessa viagem. Não me abandone, tá? Então eu vou fechar o olho aqui. Eu vou rolar aqui a minha caixa de entrada e eu vou clicar. Fechei o olho e cliquei em alguma coisa. Olha aqui. Texto para ler no podcast. Ser homem e hétero é a pior coisa que poderia acontecer para a gente. Oh, obrigado pela novidade. Não sabia disso. Tem um primo gay e sexo não é um problema pra ele. O cara dá a bunda a hora que quiser. Vários machos de BMW param na casa da minha tia pra comer ele. Todo gay é assim. Ponto. Quem se fode nessa história são os homens héteros. Mulher e gays vivem em um paraíso. Cara, eu lembrei agora que eu ia falar uma coisa sobre... Quando eu tava lá no filme do Brasil Paralelo, que começou a entrar as mulheres, algumas gostosas, bonitas, maravilhosas. Eu abri um parênteses aqui no podcast e não terminei de falar. É que no momento eu escolhi a solidão no momento. E talvez até pra sempre. Eu vou ficar na minha mesmo, porque eu acho que um relacionamento só deve ter depois que tu te acha na vida e tu encontra a tua alma e tu tem que encontrar uma pessoa que também encontrou a sua alma e aí vocês vão ter um relacionamento saudável. Todo relacionamento que tu tiver antes de se encontrar vai ser uma... Claro, tu pode conhecer alguém que vocês vão se encontrar juntos. Claro que pode acontecer. Mas assim, em via de regra, eu acho que a gente não deve ficar procurando por relacionamento antes de se encontrar. E eu acho que acho que a gente não deve nem procurar por relacionamento nem depois de se encontrar. Mas se for pra procurar, ir atrás, olha, eu quero namorar, vou procurar uma mulher, tem que ser depois de se encontrar, cara. Se tu tá confuso, teu relacionamento vai ser confuso, provavelmente tu vai conhecer alguém que também esteja confuso. E vai dar merda, vocês não vão se entender. Tem que ser o encontro de duas almas que estejam em sintonia sabe, cara? E tem outra coisa também. Eu acho que o relacionamento ideal seria o encontro de duas almas que estão tentando se achar, mas não tão perdidas. Eu acho que a diferença é tu não tá perdido quando tu sabe que tu tem uma alma e que tu tem que... Cara, quando eu falo alma, eu falo sobre... É que, como eu tô lendo essas porra desses livros, pra mim a alma não tem mais o mesmo sentido que tinha antes, entendeu? Que eu achava que a alma era coisa de crente, coisa de espírita, que acredita em fantasma e espíritos e alma. Entendeu, cara? Quando eu falo alma, eu tô falando sobre o nosso intelecto, que é uma coisa que a gente não sabe o que é, e que é uma coisa confusa e que a gente tem que tentar encontrar... Sabe, cara? Eu não sei. Eu não sei. Mas o que eu tô falando eu não sei mais nada, cara. Acho que o casamento perfeito seria duas almas que se encontram jovens, mas que sabem da existência das suas almas e sabem que tem que encontrar. E como tu sabe da existência da tua alma, tu respeita a existência da alma da pessoa que tá contigo. E se ela conhece a alma dela, se ela sabe que ela tem que encontrar onde a alma dela se encaixa, ela também conhece a tua. Então vocês vão se respeitar mutuamente. Então vocês não vão causar conflitos desnecessários, sabe? Eu não sei se dá pra entender o que eu tô falando, cara. Sabe, cara? Eu não sei mais nada. Mas como é muito difícil tu achar alguém que tem essa sensação de alma, porque quando tu for conversar com uma pessoa normal, o que ela acha que a alma é? A alma é o negócio do espírito, do Chico Xavier, encarnação e tal. Ou é uma pessoa que ignora completamente isso e não sabe nem que isso pode existir. Então, o perfeito seria tu encontrar outra pessoa que também tenha essa noção, e aí vocês podem se ajudar, um respeitar a alma do outro e ir juntos. Como isso é quase impossível... por que eu tô falando isso, cara? Por que eu tô falando tudo isso? Sim, porque eu tomei a decisão. Eu vou abraçar minha solidão. Eu vou abraçar o meu isolamento. Eu vou seguir nele. Eu vou
eu vou fazer as coisas que eu acho que eu tenho que fazer. Pra me encontrar, eu não vou procurar mulher, eu não vou atrás de sexo, eu não vou atrás de beijo na boca. Se surgir uma mulher nesse meu contexto de solidão e isolamento, vai ser uma mulher que esteja no mesmo contexto e que esteja na mesma sintonia. Porque eu não vou. Por exemplo, cara, se eu for numa balada, eu não vou numa balada, então eu não vou encontrar uma mulher que. E na balada eu não vou encontrar uma mulher que esteja nessa sintonia. E eu não vou. Então, tá entendendo, cara? Então, se eu encontrar uma mulher nessa sintonia, nesse ambiente que eu tô me colocando agora, vai ser o perfeito. E eu acho que as chances disso acontecer são 0,1%. Então, o que eu tô dizendo é eu tô abraçando a minha solidão, o meu isolamento. Como é bom quando tu percebe que ser sociável e ter vários amigos, essa bobagem toda, não é importante, cara. Tem gente que fala pra mim, manda e-mail pra mim dizendo: eu não tenho amigo, então eu tô triste por causa disso. Você tá triste porque tu não tem amigo? Tu devia estar feliz pra caralho. Tu devia estar... Cara, eu sou um cara verdadeiro. Quanto menos amigos tu tem, mais verdadeiro tu é. Claro, não precisa ter 0 amigo. Tu vai ter um cara que tu conversa, vai ter 2, no máximo, eu acho que um ser humano tem 3 amigos. Se tu fala que tu tem mais... eu tenho vários amigos. Isso aí, pra mim, isso aí já é uma pessoa completamente... uma pessoa artificial. E sabe, as pessoas, eu não tenho vida social ativa, blá blá blá. Eu vejo as pessoas na minha faculdade, numa escola, e todas elas combinam uma festa, combinam o bar, e eu não tô. Cara, você tá vivendo um paraíso, cara. Aproveita que tu não tá nessa bosta aí. Aproveita. E na verdade eu tô, né, reabraçando, porque eu sempre fui um cara mais isolado, mas eu tô levando ao extremo agora a minha solidão, o meu isolamento. E cara, nunca tive tão leve assim. Sabe a coisa que eu faço sexta-feira? A minha sexta-feira, a minha programação. A coisa que sempre que começa a semana, segunda-feira, eu fico olhando pra sexta-feira, torcendo que ela chegue. Sabe pra quê? Porque a sexta-feira é o dia que eu não tenho aula. E sabe o que eu faço? Eu escolho um filme pra ver no Netflix. Pra mim isso aí só um pouquinho. Eu tive que atender o telefone, me perdi no raciocínio, mas essa coisa que eu faço, então eu faço tudo que eu tenho pra fazer sexta. Por exemplo, hoje eu tenho que gravar, tenho que editar, eu fui na academia. Aí eu, sei lá, faço o que eu quiser fazer na minha sexta-feira. Leio, vejo as coisas da faculdade, que eu tô, puta, tem um monte de coisa pra fazer, cara. Eu tô mal pra cacete. Sempre no início do semestre eu fico, eu não vou conseguir. Eu não vou aguentar esse semestre. Cara, tem umas coisas enormes pra fazer esse semestre. E aí tem que ler texto, tem que escrever um artigo até o final do não sei qual mês, de 10 páginas, referências, não sei o que. Então, eu vou fazendo, tocando minhas coisas. E aí, sexta de noite, que eu não tenho aula, e também eu não preciso acordar 5h30 sábado, eu me dou o luxo de acordar 7h30, 8 horas no sábado. Então eu posso dormir um pouquinho mais tarde. E pra mim, a minha sexta-feira é maravilhosa, porque começa a anoitecer, eu começo a relaxar mentalmente, fisicamente, eu começo a... Não tenho estresse de ter que ir pra aula e voltar pra casa 10h30, pegar o trânsito. E aí eu começo a entrar num estado maravilhoso de solidão e de relaxamento. Eu janto, aí eu deito na minha cama, eu escolho um filme pra ver. E esse ritual todo, e aí eu vou dormir meia-noite, meia-noite e meia. Todo esse ritual de solidão, de apreço à solidão, eu não sei te explicar, cara. Pra mim isso é maravilhoso. Eu sinto que isso é uma coisa que eu tô fazendo que tá me ajudando a me encontrar. Não sei porquê. Mas vamos lá. Hoje o programa não foi muito engraçado, né? Foi mais reflexivo. Como tu passou no ensino médio? Petri, entrei no ensino médio esse ano. Eu entrei numa escola particular que era da mesma rede que a minha... Oi? Na minha antiga não tinha ensino médio. Olha isso que eu tô falando. O cara entrou no ensino médio e o cara não sabe formar uma frase, cara. Quantas vezes esse cara pisou numa academia, praticou um esporte, mas não só praticou, mas se dedicou a um esporte e aclopou ou acoplou?
o esporte, a rotina do esporte na sua vida. Petri, entrei no ensino médio esse ano, entrei numa escola particular que era da mesma rede que a minha, abre parênteses, na minha antiga não tinha ensino médio, fecha parênteses, não tem ponto, só vim pra cá, pois meu único amigo e a garota que gosto vieram, a maioria dos meus amigos, colegas vieram. Olha isso, cara! Mas isso é muito difícil. Os professores ficam assustando, dizendo que é difícil. Essa escola é longe, cara, e difícil. Eu tô com medo de rodar. No ensino fundamental, eu passei raspando. Eu estava pensando em sair, mandar meu amigo se fuder. O quê? A garota se fuder? Ir para uma escola perto e barata e começar uma nova vida socialmente. Mas todos eles lá saberão que eu fui um cagado que fugiu no primeiro mês. Como tu passou no ensino médio? Cara, eu fiz o mínimo possível que eu precisava pra passar. Mínimo possível. Uma coisa que eu fazia bastante, eu ia mal na matéria o semestre inteiro, mas não tão mal pra chegar no... Aliás, o ano inteiro, pra chegar no final do ano rodado. Eu lembro que uma vez, cara, eu tirei 3 no primeiro... Era trimestre. Eram 3 notas, e aí eu dividia e tinha que alcançar a média. No primeiro trimestre, eu lembro que eu tirei 2 ou 3 em geografia, por exemplo. Depois, no terceiro trimestre, eu tirei uma nota um pouco maior. No terceiro trimestre, eu tirei uma nota um pouco maior. Peguei a recuperação de final de ano. E aí fui bem pra... Estudei só pra prova de final de ano. E passei. Então, cara, eu sei lá, cara. Eu passei nas coxas mesmo, cara. Eu não tinha noção de que a educação era uma merda, que a escola só servia pra te manipular e lavar tua cabeça. Eu não tinha essas noções. Se eu soubesse, eu acho que eu teria feito diferente, que eu não teria sofrido tanto. Se eu soubesse que aquilo ali era uma passagem, que era uma... Cara, a escola na tua vida é um negócio tão insignificante, cara, que quando passar, tu vai pensar, cara, eu me estressei com aquela merda, sabe? Perdi a hora de sono e ficava, vou rodar, meu Deus do céu, e ficava mal, eu não aguento mais escola, Com a cabeça de hoje, se eu soubesse do ensino médio, eu não ia tirar 10 em tudo, eu ia tirar as mesmas notas que eu tirei na época, provavelmente. Eu só não ia me estressar tanto e eu não ia passar tanta dificuldade no sentido de quase rodar. Eu quase rodei porque eu deixava tudo pra última hora. Eu ia tentar manter um equilíbrio, entendeu? Talvez eu fizesse no primeiro trimestre tirar 10, tentar tirar 10 em tudo, no segundo trimestre tirar menos, e no último trimestre quer saber, cara, foda-se tudo, e aí no último trimestre vai ficar foda-se tudo. Porque eu já tava garantido. Alguma coisa assim, eu ia tentar me manter garantido, cara, ensino médio não serve pra nada, cara, é uma fase tão idiota da tua vida que, sei lá, cara, não tem por que se estressar. Faz qualquer escola, cara. Faz qualquer merda de escola que tiver pra fazer. Tem essa aqui que é muito difícil. Faz é fácil, cara. Passa, cara. Ensino médio é a hora pra tu tentar começar a se encontrar. Não deixa pra se encontrar quando tu tiver a meia idade, por exemplo, que daí tu vai ficar sofrendo que nem um macaco, cara. Começa a se encontrar na época do ensino médio. E um primeiro passo para se encontrar, por favor, liga um esporte à tua rotina. Não dorme tarde pra caralho, fica a madrugada inteira acordado, jogando joguinho, cara. Outra coisa, desinstala os jogos, vende o videogame, cara. Esse é o meu próximo passo. Vendi meu Play 3 já, vou vender meu Play 4, vou vender meus jogos. Pra mim, joguinho, o único jogo que eu vou jogar vai ser o Football Manager quando tiver muito de boa. Quando eu tiver de boa, eu tiver relaxado, fiz tudo, pratiquei meu esporte, li um livro, minhas coisas da faculdade estão na ordem, resolvi um negócio, eu vou começar a fazer um negócio aí, que eu não vou falar agora, mas depois eu falo. Fiz essas coisas, pá. Porque ele é um jogo mais cabeça também, porque tem estudar dados e finanças e blá blá blá. Tem que ler. Eu acho que tem que ler artigo pra conseguir jogar bem esse jogo. Mas é o único jogo que eu vou continuar jogando. De joguinho de joystick que tu fica que nem um zumbi na frente do computador ou da TV, sabe? Eu comecei a ter essa sensação ultimamente quando eu tento. Faz, sei lá, cara, um mês que eu não ligo meu videogame.
Só ligo pra ver Netflix. E eu tava jogando aquele NBA 2017 e eu lembro que eu tava jogando aquele negócio e eu comecei a ver aqueles bonequinhos em 3D se mexendo e eu comecei a ter um negócio. O que eu tô fazendo, cara? O que eu tô fazendo? Sabe, cara? Isso aqui não é nem o problema de ser nada, mas o que é isso aqui, cara? Sabe, cara? Chega. Chega. Pra mim, passou a época e eu queria ter tido essa noção bem antes. Todo dia, desde o início de fevereiro, acordo me preocupando se vou passar ou não. Isso me perturba de noite, cara. Cara, o único jeito de saber se tu vai passar ou não é se tu... Ninguém te passa ou te roda. É tu que te passa ou te roda. Então, não... Cara, tu faz a tua nota, cara. Tem outra coisa que eu percebi na escola, tá? Se tu realmente tiver dificuldade em matemática, como eu tinha muita dificuldade em matemática, por exemplo, mas tu tem dificuldade em história, tu tem muita dificuldade em geografia, ou muita dificuldade em química, ou tu consegue bem nas outras, mas essas duas matérias tu não consegue. Se tu demonstra interesse, a possibilidade do professor te passar, mesmo se tu for mal, é muito maior. Eu lembro que teve um ano que eu tenho dificuldade em matemática, eu tinha dificuldade em matemática, e eu me esforçava pra caralho pra passar em matemática, pra não rodar, porque eu ficava, meu Deus, eu vou rodar em matemática, eu vou me fuder. E eu lembro que teve um ano em especial que eu me dediquei, eu estudei em casa, eu pedi ajuda pro meu tio, que era formado em matemática, eu ia na casa dele, sábado de manhã, estudar matemática. Eu pedi ajuda pra professora, isso é outra coisa, cara. A escola, ela é boa pra tu aprender a ter respeito pelas outras pessoas também. Pelo professor, por exemplo. Tu tem que ter na tua cabeça, claro, ele é um cara que tá te... professor de história, de geografia, mas ele tá te passando uma parte do negócio. O cara é um puta cara mala que fica, eu sou o professor, que eu sou o futuro da nação. Tá, eu sei disso, mas tu tem que ter na tua cabeça sobre o professor é que o cara tá indo lá de manhã pra te ensinar um negócio. Porque na cabeça dele, aquilo ali é importante pra ti. Pra quando tu ter 30 anos, tu não ser um merda completo. É isso que tá na cabeça do professor quando ele tá te dando aula, cara. Se ele tá certo ou tá errado, não interessa. Interessa é o que tá vindo na alma dele. Então a escola, outra coisa que eu faria diferente era respeitar mais o professor, no sentido de não atrapalhar a aula, ter interesse no que ele tá falando, porque o cara escolheu uma merda de uma profissão, que tem que lidar com um monte de criança e jovem bosta, que não tá nem aí pro negócio dele, o cara tá ali todo dia de manhã falando aquele negócio, entendeu? Outra coisa, respeito à autoridade. Claro, às vezes tem uns professores pau no cu pra caralho, tá, mas mesmo assim, cara, se tu demonstrar interesse pela matéria do cara, mesmo que tu não tenha interesse, mente se for preciso. A possibilidade do cara te passar, mesmo tu indo mal nas provas, é muito maior do que um cara que não tá nem aí e vai mal na prova. Então, se tu tá mal numa matéria, matemática, química, pede pra conversar com o professor depois da aula e fala isso, professor, fala, cara, eu tô extrema dificuldade nessa tua matéria, eu não consigo entender nada. Só que, claro, tu tem que estar fazendo a tua parte, tu tem que estar em silêncio na aula, tem que estar prestando atenção, anotando no caderno, etc. Essa aqui é a minha dica. Petri Pai. Essa é a minha dica pra você aí que mandou um e-mail do ensino médio. Faz isso também. Tá, tem que fazer a tua parte. E depois tu chega pra ele e fala, cara, essa escola tá difícil pra mim, eu não tô conseguindo acompanhar, eu acho que eu vou rodar, isso me tira o sono de noite. Fala pro professor. Fala pro professor. Ele vai te dizer alguma saída, cara. E não adianta eu estudar, eu sou burro, eu só decoro e não aprendo, eu nem sei a tabuada de cor. Ninguém sabe a tabuada de cor, cara. Ninguém sabe a tabuada de cor. Esse negócio de decorar a tabuada é uma coisa tão idiota, cara. Eu lembro que na minha época foi todo mundo, vamos decorar a tabuada, decorar a tabuada. Aí tu tinha um lápis com a tabuada nela. Aí tu anotava na mão decorar. Pra que decorar a tabuada, cara? Isso não é um negócio, cara. Decorar a tabuada não é nada. Por mais que tu decore, não tá na tua alma, cara. O cara que sabe a tabuada de cor é porque ele nasceu com a alma de um matemático. E é por isso que ele sabe a tabuada de cor. Não é porque ele ficou, vou decorar a tabuada, preciso decorar a tabuada, preciso decorar a tabuada, preciso decorar a tabuada.
Assim como o cara que sabe todas as regras da gramática é porque ele tem uma alma de um linguista, de um cara que gosta de gramática. Ele não parou e pensou, eu vou decorar todas as regras da matemática, da gramática, eu vou decorar todas as regras da matemática. Não, isso simplesmente aconteceu no corpo dele, porque aquilo ali é o que estava nele. Do mesmo jeito que um cara que faz cesta de 3 no basquete o tempo inteiro, ele não pensou, agora eu vou aprender a fazer cesta de 3. Não, ele simplesmente, quando ele viu, ele tava no ginásio jogando a bola, cesta de 3, e daqui a pouco ele percebeu, olha isso aqui, cara, eu faço isso aqui o dia inteiro. Aí ele começou, não, agora eu vou fazer a cesta do meio da quadra, e vai ficar o dia inteiro lá. Então, cara, negócio de decorar a regra, isso é bobagem, tu não precisa decorar, tu precisa saber pra hora da prova. Não precisa decorar pra tua vida. Tá? Esse negócio aqui. E não adianta eu estudar, eu sou burro. Todo mundo é burro. Tá? Adianta estudar sim. Adianta. E aqui, outra coisa, se é uma matéria que tu não gosta, tu não pode ir pro estudo pensando, eu vou estudar porque eu quero saber essa merda dessa matemática. Não, não. Eu vou estudar porque eu preciso fazer essa prova de matemática. O cara que estuda matemática porque ele ama matemática, porque ele gosta de matemática, ele sim vai estudar naturalmente matemática e vai entender naturalmente matemática, e a prova vai ser só um negócio na vida dele. Se tu tem uma matéria que tu não gosta, matemática, química, biologia, sei lá, tu tem uma prova pra fazer, tu vai estudar aquela matéria pensando, eu tenho uma prova pra fazer, eu não quero absorver, eu não quero compreender, eu não quero ser biólogo, eu não quero ser matemático, eu preciso fazer essa prova. O que vai cair nessa prova? Aí tu vai fazer o simulado, tu vai fazer sei lá, vai ler o livro, vai resolver as questões e assim tu faz a prova. Tu não precisa saber, não precisa ser inteligente, cara. Todo mundo é burro. Isso aqui tu tá inventando desculpa, só isso que tu tá fazendo. Meu tio se formou em química, ele sabe tudo dessas fórmulas matemáticas, ele é um exemplo pra mim, ele tenta me ensinar, mas sou burro. Cara, tu é chato, tu é um millennial, tem que tomar um soco na tua cara. Queria ser igual meu tio. Tu acha que teu tio começou como? Mas se eu rodar, a vida não fará mais sentido do que já tem. Provavelmente vou virar um school shooter dessa merda. Cara, tu é um adolescente, tu tem que tomar um soco na tua cara. Eu vou te dar um soco verbal na tua cara agora. Para de ser um viadão. Eu sou burro. Todo mundo é burro, tu não é especial porque tu é burro. Olha que como eu entendo essas coisas, eu sou burro. Eu vou virar um school shooter, olha como eu sou diferente. Tu é um merda, cala tua boca. Tu não é especial, tu não tem o direito de ser inteligente, tu não tem o direito de ser legal, tu não tem o direito de entender química e matemática espontaneamente sem se esforçar. Vai tomar no teu cu. Seu merda. Se tu realmente tá preocupado em rodar, tu vai falar pro teu professor das matérias que tu não tá conseguindo. Se for todas as matérias, tu vai falar pra todos os professores. Depois da aula tu vai parar pra ele, vai falar, cara, eu tô com dificuldade, eu me sinto burro, eu não consigo, eu não sei o que fazer. O que eu faço? Aí ele vai te dizer, não, faz isso, lê essa parte. Faz o que ele te disser. No dia seguinte, quando tu chegar e ele te disser, e aí fez o negócio, tá com dificuldade, qual é a tua dúvida? Tem que ter tuas dúvidas. Não adianta tu dizer, eu sou burro, eu não consigo. Tá, quais são as tuas dúvidas? Se tu não tem dúvidas sobre um negócio, não significa que tu nem tentou fazer o negócio. E se tu tem dúvidas sobre o negócio, significa que tu tentou e que tu não conseguiu. E aí tu tem dúvidas, aí o cara vai te ajudar. Não significa que tu vai tirar todas as suas dúvidas e vai chegar uma hora da tua vida que tu não vai ter dúvidas sobre nada. Não! Significa que pelo menos tu vai tentar fazer aquela merda. Isso aqui, cara, eu não tô falando pra esse cara, tô falando pra mim como se eu tivesse no ensino médio agora. Eu tô me olhando no olho falando isso. Então tu chega lá e fala, professor, fala, eu tô com medo de rodar, eu não consigo dormir, eu fico pensando nessa merda, tá muito difícil, blá 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 blá. Ele vai te dizer, porque quando tu demonstra interesse pela matéria do professor, ele sente conexão contigo, ele se importa mais contigo do que com o cara que não tá nem aí. Ele vai te ajudar. E se durante o ano ele perceber que tu te esforçou, por mais que tu tire uma nota baixa, ele vai arredondar pra cima. Tá? Então, se tu tá com tanto... Quando eu falo assim, se esforça o mínimo possível, eu falo pra um cara que não tem dificuldade, que o cara consegue se esforçar o mínimo possível e deixar de lado a escola, se importar com alguma coisa que ele realmente quer e tirar as notas que ele precisa tirar. Agora, se tu é um cara que tá tendo extrema dificuldade na escola, isso tá te tirando sono. Isso tá te tirando sono da mesma forma que uma coisa que o cara realmente quer tira o sono dele durante a noite. Sabe, cara?
Eu tô pensando num cara que tá na escola e o que tira o sono dele de noite é aprender a pintar, é aprender a patinar, fazer balé, a ir na academia, a aprender sobre nutrição. Essa coisa que tira o sono dele é o que faz ele ficar durante a noite. Então talvez, cara, se a escola te tira o sono, talvez tu seja completamente apaixonado por essas matérias. Sabe, porque cara, eu ia mal na escola e eu não me tirava o sono. E mal. Às vezes eu pensava, puta, eu vou rodar. Ai, meu Deus, eu ficava com medo. Mas eu ficava com medo da minha mãe ficar braba e tal. Eu não ficava mal porque eu não tava entendendo, porque eu tava estudando, eu sou burro, eu decoro, eu não aprendo, eu sou um idiota, eu não sei eu não sei a tabuada de cor. Esse cara tá preocupado porque ele não sabe a tabuada de cor. Eu não sei a tabuada de cor e foda-se. Talvez a tua paixão seja pelo conhecimento geral, por saber a tabuada, por saber a história, por saber química. O cara disse, eu queria ser que nem meu tio. Essa é a tua paixão, cara. É por isso que você tá tirando sono de noite. Porque tu olha teu tio, a tua alma mexe, só que tu tá meio perdido, tu não sabe muito o que fazer, e tu fica, eu sou burro. Isso aí é a tua paixão, cara. Tu achou? A tua paixão na vida é dominar as matérias da escola. Eu não sei qual em específico. Ele disse aqui que eu queria ser igual ao meu tio, que se formou em química. Talvez tua paixão seja se formar em química também, que nem ele. E saber as fórmulas matemáticas. Tá aí, cara. Tu tem a alma de um matemático. Esse é o negócio que eu tava falando antes, cara. Tu tem matemáticos gênios, eu não vou dar exemplo porque eu não conheço matemática, que simplesmente eram gênios e a matemática saiu deles como um cagalhão sai de um cara que come um cachorro quente de almoço. Agora, a maioria não tem essa coisa espontânea no seu corpo de simplesmente entender matemática e sair criando teoria e criando cálculos. Eu acho que a maioria dos grandes matemáticos, grandes professores, também passaram por isso, cara. De pensar, cara, será que eu sou burro? Eu não entendo nada. Tô cheio de dúvida, acho que eu não vou entender isso aqui nunca. Cara, sei lá, cara. Eu não sei se eu dei uma volta aqui pra deixar o cara bem ou se o que eu falei faz algum sentido. Saberemos quando esse cara atingir a maioridade. E se tu me ouvir aqui, se tu estiver me ouvindo, o nome desse cara é Felipe. Quando daqui 10 anos tu me manda um e-mail de novo e me diz o que aconteceu na tua vida, me diz se surtiu algum efeito as minhas palavras aqui, tá? Esse foi o programa de hoje. Tô com fome quando eu falo aqui, cara. Eu tô com uma dieta restritiva pra caralho. Quando eu gravo o podcast me dá mais fome ainda. Ainda falta... agora é 10h30, então ainda falta uns 40 minutos pra eu conseguir almoçar. Se eu começar a fazer a comida agora, eu vou almoçar só 1h da tarde. Eu vou ter que comer fora. Tá, cara, se você quiser me ajudar financeiramente nesse podcast, você vai lá na página do Facebook, tem um post fixado com todas as formas pra me ajudar financeiramente a manter esse podcast. Eu preciso urgentemente comprar um computador novo. Então tá, cara. Eu tô relutando em terminar esse podcast porque eu acho que foi ruim, que não teve conteúdo, que não teve substância, que não teve diversidade de assuntos, não teve piada, não teve nada. Não teve piada hoje, não foi engraçado. Que merda, cara. Cara, agora eu fiquei triste. Sempre que eu gravo um podcast que eu não gosto, eu fico até a sexta que vem mal. Mal mesmo. Então tá, cara. Eu acho que eu arranquei um total de 0 risadas do meu público hoje. Que fracasso que eu sou, cara. Tá. Tá vendo? Isso é o que tira o meu sono. Essa vontade de me comunicar bem e de fazer uma pessoa rir. Então, a coisa que te tira o sono é o que tu tem que seguir. Se tu vai conseguir fazer aquilo ou não, é outro papo. Mas é aí o caminho, cara. E tu pode não conseguir chegar no caminho que tu pensou em primeiro lugar, mas algum desvio ali, porque tu seguiu esse caminho, vai acontecer. Entendeu? Então, a coisa que te deixa mal, que te deixa puta que pariu, preciso fazer isso aqui melhor, é o que tu deve seguir. Tchau.